Olá, tudo bem? Nesse vídeo de aplicação WPF para C# e VBNet com Visual Studio, eu vou mostrar como fazer um formulário que os controles se ajustam de acordo com o redimensionamento do formulário. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, eu vou usar o 2022, mas pode ser o 2019. Criar um projeto. Aqui na linguagem eu vou selecionar o C#, mas pode ser Visual Basic também. Vou digitar aqui WPF e vou selecionar aplicativo WPF, um projeto para a criação de um aplicativo .NET WPF. Próximo, aqui vai o nome do projeto, que é o nome da aplicação. Próximo, se você estiver usando o Visual Studio 2019, você vai ter o .NET 5 ou .NET 5. Se for o 2022, tem o .NET 6 ou .NET 6. Criar. O Visual Studio inicia uma aplicação WPF e este formulário aqui, esta página, é essa daqui, ó, main.window.xaml. Se não estiver aparecendo o gerenciador de soluções, pressione as teclas Ctrl Alt L. Então aqui eu tenho assim, ó, que eu posso deixar o XAML aqui e o design aqui. Se você ainda não sabe nada a respeito de XAML, eu vou deixar uma playlist na descrição. Então esse XAML corresponde a esse design de página do formulário. Quando o Visual Studio inicia uma aplicação WPF, ele começa com uma window e dentro da window uma grid. Olhando no código XAML, nós vemos aqui a window, barra window, a grid, barra grid. A grid está dentro da window. Aqui eu tenho o título da window, a altura e a largura. Main window. Vamos pôr aqui, ó, meu app. Então, aqui no design, meu app, aqui era o título, a altura e a largura. A grid, ela é um controle de layout. Então, ela vai me ajudar a construir o meu design, a aparência do meu formulário. Toda grid, ela tem linhas e colunas. Quando não tem nada assim, é porque tem apenas uma linha e apenas uma coluna, ou seja, um retângulo. Mas agora, eu coloquei aqui, ó, grid, column definition, barra, grid, column definition. Abriu a tag, fechou a tag. Isso nós já vimos naquela série, que está aí na descrição. Aqui estou definindo o que, então? As colunas. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E aqui eu estou definindo as linhas. Tem 1, 2 linhas. E aqui, esse 1 e esse 2 significa a proporção que cada coluna vai ter. Observa que essa daqui tem 2 vezes mais do que essas. Vou aqui no design, 2 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E a primeira coluna tem 2 vezes o tamanho, a largura das outras. E as linhas têm a mesma altura. É o que define isso aqui, ó. Eu vou colocar mais um grupo de instruções aqui embaixo e vou explicar depois. Tá aqui, ó. Se eu observar aqui no design, ó, 0, x0, 1, x0. Vou explicar isso. Então, eu posso colocar controles em cada uma dessas células aqui, ó. E como? Então, por exemplo, eu estou colocando um label na coluna 0, começa sempre em 0, na linha 0. E esse aqui é o conteúdo dela. Eu vou pôr assim, ó, Devanir. Aqui, ó, Devanir. 0, 0. Aqui é a coluna 1, linha 0. Coluna 2, linha 0. Ou seja, essa é a linha 0. Aqui é a coluna. Aqui já é a coluna 0 da linha 1.
a coluna 1 da linha 1. Então, essa aqui é a linha 1. É o que está aqui, ó. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, 3 e 4. Tem 5 colunas, começa na 0. É muito importante entender esse conceito. Esses números aqui, eles são relativos. Ou seja, se aqui é 2 e aqui é 1, esse significa que é 2 vezes esse daqui. Estamos falando da coluna, estamos falando da largura. Então, por exemplo, se eu quiser fazer em percentual, porque às vezes fica complicado entender assim, que a proporção 2 vezes maior, 3 vezes maior, eu queria fazer assim, ó, eu queria pôr tipo 10% para essa coluna, 50% para essa, 20% para essa e assim por diante até completar 100%. Eu posso também seguir esse tipo de conceito. Por exemplo, aqui eu vou falar que essa vai ter 7%, essa 40%, 6%, 40% e 7%. Vamos ver como mudou? Olha como mudou. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu fiz aqui uma margem, uma coluna, uma margem no meio, outra coluna e uma margem aqui na direita. Por quê? Porque eu vou partir para um formulário. Colocar aí text box, label e assim por diante. Então aqui, ó, eu não vou colocar dados, vai ficar em branco. Aqui e aqui, porque vão ser margens. Então veja, eu vou tirar essa coluna, essa daqui e essa daqui. Vou tirar nas duas linhas. Essa e essa. Então, olhando agora no meu design, ó, limpei aqui, aqui e aqui. Então, estou com duas colunas, que é onde eu realmente vou usar para fazer o meu formulário. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Coloquei esses dois labels aqui, ó. Os dois são na coluna 1, linha 0 e linha 1. Eu vou tirar esses dois aqui, ó. E no lugar desse aqui, eu vou substituir por esses daqui. Aqui eu estou usando a coluna 3. Por quê? Porque, olha, é apenas a coluna 0, 1, 2, 3. Então, é a 1 e a 3. Que está aqui, ó, a 1 e a 3. E na coluna 1, eu coloquei o nome e o endereço. O nome e o endereço. Na coluna 3, eu pus o bairro e o estado. Só o label, por enquanto. Então, aqui eu defino a coluna e a linha. Quando eu não defino uma linha, o grid vai assumir que é a 0. Então, por exemplo, aqui está grid row 0, eu posso tirar. Aqui também. Se fosse column 0, também podia tirar. Por quê? Porque ele já assume, se não está definido a coluna e nem a linha, elas serão 0. Pode observar que não mudou nada. Até agora só tem label. Então, eu vou inserir agora os text box. Então, aqui, para fazer par com esse label aqui, eu vou colocar um text box. Observa que eu coloquei o text box na mesma coluna que está o label. Como o grid é 0, eu não preciso colocar. A altura é 25 e a fonte é 14. Eu vou colocar a fonte de 14 também aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, para ficar maior. Então, vindo aqui no design, eu tenho aqui o label e o text box. Mas veja que a altura da linha está muito grande. Vamos resolver isso. Existe mais de uma maneira de resolver isso. Mas nós vamos resolver colocando um stack panel, e vamos fechar um stack panel depois da grid. Depois do barra grid. Só vou indentar, selecionei e pressionei o Tab. Se eu voltar aqui agora, no design, ele já ficou lá para cima. Só que ficou um em cima do outro. Ou seja, o label está atrás do text box. Então, eu vou resolver isso aí de novo com o stack panel.
Voltando aqui para o código, agora eu vou envolver esses dois, que eles formam um par, por um stack panel. Então vocês sabem que abrir uma tag tem que fechar uma tag, ou ela fecha assim, com o nome da tag e um barra no fim. Duas maneiras de fazer a mesma coisa. Só que esse stack panel tem que estar em alguma coluna, porque está dentro da grid. O outro estava fora. Esse aqui, ó, que fecha aqui, ó, está fora da grid. Mas esse não. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse column e vou passar para o stack panel. E vou tirar o grid column, tanto do label quanto do text box. Isso forma um componente. Está aqui o label e o text box. Já resolveu. Agora eu vou fazer o mesmo para endereço, para bairro e para estado. Eu vou até fazer assim, ó. Vou copiar, vou colar. Eu já sei que é esse aqui, ó. E aqui o row é 1. Se eu não coloquei nada aqui, ó, no de cima, é porque é 0. Já fiz para o endereço, vou fazer agora para o bairro. É mais fácil eu copiar tudo e mudar as diferenças. Aqui o column é 3. Como não tem o grid row, é porque é 0. Só eu tirar. Então aqui é o bairro. Fiz esse. Ctrl L. Agora eu vou fazer o último. Aqui o grid row é 1. Row 1. E aqui é o estado. Vou tirar esse. Resolvi o problema de todos eles. Vou executar. Está aqui o formulário, ele não está centralizado, a gente vai fazer centralizar depois. Se eu redimensionar, ele vai aumentando a largura do text box de acordo com o tamanho do formulário. E quando diminuo também, ele vai ajustando. Então é um formulário fluido. Voltando aqui no XAML, aqui no início, eu vou colocar um título bem aqui. Então é esse label. Eu fechei a janela que estava aqui do lado. Que é esse aqui, ó. Só que ele ficou o quê? Para a esquerda. Porque esse é o padrão de alinhamento. Se eu quiser centralizar, eu tenho que colocar horizontal align center. Aí ele vai ficar no centro. Só que veja, está muito colado, está muito no topo. Eu posso mudar isso colocando uma margem aqui no stack panel. Uma margem na esquerda e embaixo de 0. E no topo e no rodapé, na margem superior e inferior, 30. E isso vai fazer ele descer aqui, ó. Desceu 30 pixels. Então vamos centralizar esse formulário. Vou parar a aplicação. A propriedade é Windows Startup Location. Aí eu tenho Center Screen, que centraliza. Vou executar novamente. Então agora quando eu executo, ele vem no centro da tela. Observa que está muito colado aqui, né? Eu queria que esse label mais esse text box descesse. Aqui também. Então eu vou fazer isso colocando uma margem aqui no stack panel. Então margem na esquerda 0, no topo 0, na direita 0, mas embaixo eu quero uma margem com 30. Ó, já fez aqui, ó. Como isso aqui é uma linha, acabou fazendo no outro. Mas não vai continuar fazendo quando eu colocar mais um parzinho aqui de label com text box. Eu vou fazer isso, mas observa, só tem duas linhas. Como que eu vou colocar uma terceira linha aqui? Então eu vou aqui, ó. Row definition. Veja que tem que ser em row. Por quê? Porque é uma linha. Agora, tem mais uma linha na minha grade. Como eu quero colocar ele aqui, ó. Então aqui é a linha 0. Aqui no meio vai estar a linha 1 e depois vai ter a linha 2. Que na verdade é a terceira linha.
Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Vai ser no grid row 1. Então esse aqui, ó, vai passar a ser o 2. Vai ser o CEP. Eu vou tirar essa margem para você ver o que acontece se ficar só aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o CEP. Então eu tenho que pôr essa margem. Na verdade, eu tenho que pôr essa margem em todos eles para garantir que quando eu acrescentar campos, não venha dar problema. Aqui. Então eu coloquei o CEP. Aqui a coluna é 1 e é 1. Mas a linha é 0, é 1 e é 2. Já lá do outro lado, a coluna é sempre 3, mas a linha é 0 e é 1. Então, voltando aqui no formulário, olha como ficou. Quando eu maximizo agora, ele fica melhor distribuído. Mas veja que o CEP, eu não queria que o CEP ficasse assim, ó, que esticasse até o fim. Nem o estado. O estado é SP, MG. Então, eu vou arrumar esses dois. Eu parei a aplicação. Primeiro eu vou no CEP. Aqui no CEP. Vou colocar aqui, ó, eu quero uma largura de 80. Vou executar. Nem precisava ter parado. Tá aqui, ó. Olha onde veio o CEP. Por quê? Porque o padrão é centralizado. Porque está dentro do Stack Panel, e o padrão dele é Center. Então, como que eu trago esse CEP para cá, para debaixo do label? É só eu fazer o alinhamento horizontal. Horizontal align igual a left. Aí ele vai voltar aqui, ó. Vou fazer o mesmo com o estado agora. Já vou até copiar, ó. São esses dois. E é no estado. O estado está aqui embaixo. Só que o estado eu quero menor ainda. Eu quero só 50. A largura. Está aqui. Agora eu vou pôr um botão aqui embaixo. Voltando aqui, ó, eu vou por fora do grid. Está dentro do Stack Panel. Enviar. Largura de 60, altura de 30. Altura, largura. Esse daqui é o content. Mas ficou muito colado aqui, ó, no text box. Eu quero descer ele um pouco mais. Margem igual 0 na esquerda, 30 no topo, 0 na direita e 0 no rodapé. O que aconteceu? O formulário precisa ficar maior, ó. Ou tenho que diminuir aqui. Tenho que parar agora porque o formulário eu redimensionei, né? Tenho que parar e executar para ver como realmente ficou. Tá aqui. Observa o seguinte, ó. Quando eu faço assim, ó, não fica legal. Então eu quero que quando chegar num determinado tamanho, esse tamanho que executa mesmo, ou um pouquinho menor, eu não quero que diminua mais. Então eu vou parar aqui, ó, Ctrl Home, aqui na Window, então termina aqui. Eu vou pôr aqui o min width. Então esse é o valor menor para a largura. E eu vou colocar aqui 750, eu não sei se vai dar. Depois que eu testar, eu vejo um número adequado. E min height é a altura. Como aqui, ó, é 450, eu vou colocar aqui sei lá, uns 440. Vou executar. Então, ó, se eu tentar diminuir assim, ó, chegou nesse ponto, não vai mais. Atingiu o min width. E se eu fizer assim, ó, chega num ponto que não vai mais. Veja que acabou truncando. Para isso não acontecer, eu vou fazer assim, ó, aqui 460 e aqui 450. Então,
tem um tamanho mínimo que eu não deixo diminuir, tanto na largura quanto na altura. Eu vou parar a aplicação. Aqui, ó, nos text box, você tem que pôr nome para todos os text box. Xname ou xname igual, e aí pôr um nome, txt nome, xname igual txtsep. Vai pôr para todos. Por quê? Porque senão você não consegue depois recuperar as informações desses controles lá no C# ou no VBNet, dependendo da linguagem que você selecionou. Hoje nós não vamos usar esses names, mas toda aplicação que tem text box necessariamente tem que ter o name, ou você não vai recuperar essa informação de maneira fácil no seu código. Então isso aqui só tem sentido na hora que eu usar uma linguagem de programação. Lembrando que o XAML ou XAML é uma linguagem de marcação. Observa que eu tenho aqui, ó, Stack Panel, e lá embaixo eu tenho o barra Stack Panel. Se eu clicar aqui no menos, ele fecha. Ó, aqui eu tenho o grid e lá embaixo eu tenho o barra grid, ó, que está dentro do Stack Panel. Aqui eu tenho, ó, um Stack Panel. Quando eu fecho, ele mostra quais são os Stack Panels. Ó. Então eu estou vendo a estrutura. Outra maneira seria assim, ó, exibir com aplicação parada. Outras janelas. Aí eu tenho aqui a estrutura de tópicos de documento, ou Ctrl Alt T. Aí ele vai me mostrar essa estrutura aqui, ó. A minha window é esse aqui. O meu Stack Panel. Observa quando eu clico aqui, ele seleciona lá, ó, o label que está dentro do Stack Panel, o grid que está dentro desse Stack Panel, e dentro desse grid eu tenho vários Stack Panel, que cada um tem um label. Vou pegar aqui, ó, esse Stack Panel é esse aqui, ó, esse label é esse aqui. Eu consigo ver toda a árvore dos meus componentes, dos meus controles deste formulário. Então, desta maneira, nós fazemos um formulário fluido. Um formulário que ajusta os controles de acordo com a largura do próprio formulário. Quanto maior o formulário, maior os controles. Quanto menor o formulário, menor os controles. Nesse caso, estamos falando de larguras. Se eu quiser, eu posso também, ó, que nem aqui está lá em cima. Se eu quiser trazer tudo para o centro, eu também consigo. Vou parar. Em vez de eu colocar aqui, ó, o Stack Panel com 30, eu posso fazer um vertical align center. Aí eu nem preciso desse margem. Então, seria uma outra maneira. Vou executar. Se eu maximizo, ele continua no centro. Mesmo quando eu diminuo ou aumento o redimensionamento do formulário, ele continua no centro. É uma outra opção. O que eu queria mostrar para você hoje era isso, e se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.